Papo com ela no ar. Eba, mais uma edição. Vamos juntos nessa conversa. Obrigada pela companhia por aqui. Eu sempre vou te esperar nessa mesa, onde falamos de tudo, sem frescuras, sem tabus, sem censura. Eu estou muito feliz com o papo de hoje. Atenção, alerta de mulheres poderosas em ação. Mulheres que lutam e protegem outras mulheres. Mulheres que usam a autoridade para punir agressores. Mulheres que confiam nas leis, que batalham para que a justiça seja feita e que não têm medo de infratores. O Papo com ela de hoje recebe a delegada, a doutora Renata Krupp, e a psicóloga, que trabalha diretamente com a doutora, a Gisele Alvarenga. Bem-vindas, doutora Renata. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite, pelo momento. Vai ser muito gostoso o nosso papo. Vai sim. A gente que agradece a você também, Gisele. Bem-vinda à Revista Oeste, Umbrella Mídia. É um prazer estar aqui com você. Que legal. Prazerzão nosso mesmo. O nosso tema é muito interessante, muito sério, né? E importante de ser discutido. Doutora, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, como que foi a escolha de ser policial e depois se tornar delegada? A minha foi um pouco precoce, a minha história. Porque eu decidi ser delegada de polícia aos 8 anos de idade. Nossa, criança. No auge Menininha. dos meus 8 anos, eu sempre digo. Porque eu tive um acidente, onde eu morava, uma vizinha teve um surto psiquiátrico e ela quebrava a parede da casa dela e jogava os concretos nas casas dos vizinhos. E nesse dia eu não percebi que ela estava fazendo esses arremessos, e eu estava brincando no quintal e acertou em mim. Aí abri minha cabeça, né? Tive um corte bem considerável. Fui para o hospital e depois para a delegacia. E aí começou meu amor pela Polícia Civil, né? Eu gostei muito daquele ambiente, a forma como eu fui tratada. O delegado, ele me acolheu muito bem. E ao mesmo tempo, ele organizava tudo, determinava as coisas para as pessoas que estavam ali, que depois eu soube serem, né, os operacionais que trabalhavam com ele. E eu fiquei muito encantada. E ele estava ajudando tanto as pessoas naquele momento que eu falei assim, eu quero ser isso. E aí eu fui crescendo e descobrindo o que era aquela profissão, como conquistá-la. E eu fiz a faculdade de Direito, trabalhei como advogada para entender bem esse universo e depois ser concurseira, né, prestar o concurso para a carreira. E me apaixonei ainda mais. Eu trabalhei muito em outras áreas que não tinha qualquer ligação com a parte criminal, que era para entender e conhecer bem. Gostei muito, me diverti, porque fazer a diferença na vida das pessoas, para mim, é um prazer, então eu não via isso como um trabalho. Mas quando eu comecei a me identificar mais com a parte criminal, para decidir se realmente aquele sonho de criança se tornaria realidade, aí me apaixonei em definitivo, né? O meu marido, na época, meu namorado, já era policial. Então, nós nos conhecemos na faculdade, aí ele ingressou na carreira primeiro, eu continuei trabalhando na parte em escritório de advocacia e tudo mais. Então, nos plantões dele, eu acabava comparecendo, conversando com todo mundo, tentando entender aquele cenário, e eu me apaixonei demais. Eu falei assim, é exatamente isso que eu quero. Nossa, que história interessante, hein? Sim, foi muito bom. E aí eu prestei o concurso, né? Fui orar também, né? Para que Deus me desse sabedoria, que eu estivesse indo para o caminho certo, que eu pudesse entrar na carreira e fazer a diferença na vida das pessoas, não ser somente mais uma funcionária pública. E eu senti no coração que era isso mesmo que eu tinha de fazer. E prestei o concurso, fui aprovada. E estou até hoje, 15 anos. 15 anos. E essa 15 história, anos. hein? Que bacana, quem diria, né? Que jeito curioso de ter despertado esse interesse em você. A senhora, desculpa, né? Não, de você, por favor, estamos entre não amigas. Conseguir. Tá bom. Vou tentar. Vou tentar um pouquinho. Tá bom. Hoje, a senhora está em qual delegacia que é o departamento de... Eu trabalho hoje na Delegacia da Mulher de Diadema. De Diadema. Isso, que é o departamento da Macro São Paulo. Nós temos, a Polícia Civil é dividida em departamentos. Então, temos os departamentos do interior, que são 10. A Macro São Paulo, que é o DEMACRO, e a capital, que é o DECAP. E a Gisele trabalha diretamente com a doutora Renata? Sim. Como que é? Você é psicóloga, né? Sim. E presta serviços também Também. Na Delegacia da Mulher? Também faço os atendimentos dos homens. Dos homens? Sim. Aliás, a gente vai falar ainda hoje do programa, né? Homem Sim, Perfeito. Consciente também. Perfeito. Eu faço os atendimentos e também nas vítimas. Então, a vítima pode ser
a mulher, a criança ou adolescente. Então, nós fazemos todo esse impasse para fazer o atendimento a eles. É porque o apoio psicológico nessa hora é fundamental, né? Totalmente. É essencial, não tem como não ter, né? Porque a cabeça fica muito bagunçada, os sentimentos, as emoções, né? Sim, como a gente fala, ali é um pronto-socorro. Então, o atendimento ele tem que ser rápido, humanizado, aí acolhedor. Então, tem que ter esse manejo para tentar entender a história do outro e, dentro dessa história, poder ajudá-lo de alguma forma. E a utilização da psicologia, que é maravilhosa. Maravilhosa. Sim, sim. E cada caso é um caso, né? Preciso realmente Totalmente. ouvir, é muito importante, né? Entender ali a situação para saber exatamente, realmente, como dar esse conforto, essa ajuda, né? Jogar essa tábua de salvação. Sim, a gente fala que eles falam e vem a cura. E nós ouvimos para tentar ajudá-los nessa cura. Legal. Então, o ouvir, essa busca ativa do ouvir, é a parte importante. Muito. Para poder ajudá-lo. Levar a sério, entender, Totalmente. né? Porque... Entender o sofrimento do outro, entender o porquê. Se envolveu na situação, por que não consegue sair, por que chegou tão longe, né? O que fazer a partir de então para recuperar uma vida saudável, decente, né? E justa. Sim. E a Gisele é motociclista também? Também. Eu já tô sabendo, hein? Como que é essa paixão por moto? Essa paixão, como a doutora Renata também, vem de novinha. Sim. Meu pai sempre fazia, viagens, né? E eu sempre via aquelas motos gigantes. Eu deveria ter 6 anos de idade. Falei, um dia eu vou ter essa moto. Mas tinha a moto predileta. Um dia Qual era? É a Ninja da Kawasaki. Nossa! É uma bem básica. É uma bem basiquinha, gente. Nem pega alta velocidade, nem é um esporte arriscado. E aí eu anda realizei. devagar, né? Pode falar, Super anda devagar. devagarzinho, né? Super. Vai a 20 km por super, hora. Sim. Para entrar nesse mundo do motociclismo, óbvio, eu tive que fazer cursos. Então, eu fui bem consciente. Assim como homem, sim, consciente também, eu também, mulher tem que ser consciente. Fiz os cursos necessários, né, de pilotagem preventiva e defensiva. Depois fiz de esportiva, né? Aquela coisa de ralar o joelho no chão. Mas sempre muito... Mas é de alta velocidade? Alta velocidade, porque ela é de alta velocidade. É aquele pneu bem liso. Isso. Que ele gruda fazem bastante. As curvas, o joelho vai lá no chão, fala você do fala, gripe. vai cair. Isso. Fica deitado, né? Totalmente. Que legal Então, essa paixão, hein? sim. E o que envolve até o e-book que eu enviei para você, ele tem bastante dicas sobre essa pilotagem para mulher. E eu usei um pouco da psicologia ali também, né? O equilíbrio. Eu vejo que muitas mulheres acompanham seus esposos, namorados. E aí eu sempre perguntava, por que você não está pilotando? Sempre garupa. E deixa ele na garupa. Então, elas se perguntavam, por quê? Não, você tem vontade? Tem. Falei, então te ajudo. E assim, teve vários casos. Várias mulheres começaram a pilotar muito, depois que você deu o empurrão? Sim. Eu ando aí há mais de 10 anos. Então, eu tive esse olhar também para elas. Então, através disso também, a gente descobre que muitas sofrem violência, seja ela psicológica, seja física. E a gente consegue tirar desse contexto. Na hora ali que começa a conversar, né? Sim. Bater um papo descontraído, vai descobrindo fiozinhos de meadas, Exato. né? E legal, daqui a pouco a gente vai passar também os Instagrams das duas, as redes sociais, que no da Gisele a gente vê muito dessa questão também do motociclismo, como disse. Motociclismo. E também o da doutora Renata Krupp, claro, que a gente vê muito desse trabalho importante. Essa delegacia, doutora, em Diadema, ela é especializada em mulheres? Sim. É uma delegacia de mulher? Sim. Ela atende... todas as delegacias da mulher do estado de São Paulo, elas atendem mulher vítima de violência doméstica, que se enquadra na Lei Maria da Penha, e criança e adolescente vítimas. Que também tem crianças e adolescentes vítimas? Sim. Esse Mas seria de crimes de abuso sexuais. sexual. Crimes sexuais, isso. Que é um número muito alto de casos que acontecem. E algumas... agora está aumentando um pouco mais a comunicação, porque os pais estão dando mais ouvidos para os seus filhos. Olhando mais os detalhes do que tem acontecido e nos narrado. Agora, com a volta das aulas, né, normalizando, pós-pandemia,
tem muitos casos sendo revelados também para os professores, para os diretores, e eles levam essas informações para nós. Ótimo. Vocês dão palestras também, né? A senhora Sim. costuma orientar professores Sim. de escolas estaduais Sim, a sim. como lidar, ficar atento a sinais, né? Porque muitas crianças, às vezes, falam para os pais ou responsáveis, eu não quero ir lá, não quero ir na escola, não quero ir na casa de tal pessoa. Aí o pai, não, mas por quê? Acho que é porque não quer estudar, ou porque não vai com a cara da pessoa. E não, é porque tá vivendo o trauma lá, Exato. só que tem medo de falar, né? É Isso. ameaçado. O Isso movimento na delegacia é muito intenso? Como que é? É Todo intenso. dia entra alguém lá? Todos os dias nós atendemos muitas pessoas. Além dos flagrantes, né, que são os casos que estão acontecendo, acabaram de acontecer, tanto de agressão quanto de violência sexual, ameaças, Flagrante é o quê? perseguições. Alguém liga e fala, estou vivendo isso agora? Sim. Ou liga, ou alguém comunica, um vizinho. Já aconteceu de entregadores de aplicativos. Sim. Perceber uma situação, da mulher estava muito machucada, e ele entrar em contato conosco. Olha, não quero me envolver, mas eu vi uma situação e quero comunicar. Então, por cautela, eu peço para uma equipe se deslocar até o endereço e verificar se tem materialidade, se tem ali algum indício de que realmente aconteceu, é conduzido para a delegacia Toca e a tomamos as campainha, providências. dá um oi, Sim. fala que recebeu uma Sim. denúncia. Primeiro a gente chega bem discreto, né, para saber se está tudo bem. Mas de E viatura e percebendo. uniformizado. A Polícia Civil não é uniformizada. Ah, né? A gente trabalha como? trabalha é roupa normal. Roupa normal. Sim, é a paisana, né? A paisana. Que as pessoas conhecem mais. Quando essas situações de denúncia, nós não vamos com viatura caracterizada. Nós vamos com a descaracterizada para não chamar atenção. Quando o agressor ele percebe que a viatura caracterizada está se aproximando, ele foge. Ou pode até matar, né? A pessoa ali no Sim, desespero e se matar também. A gente vê Sim. casos bizarros e absurdos a esse ponto, né? Sim, é muito, muito comum. E aí, como que é a Infelizmente abordagem? é comum, né? Infelizmente. Sim. Fala como? Isso. A gente varia de caso a caso, mas a gente chama a mulher, ela se aproxima, a gente pergunta se ele está na casa, se tem arma na casa, se existe algum local que ele pode se evadir. Então, pode ser pelo telhado ou pelos fundos, de alguma forma. Então, a gente tenta saber o máximo de detalhes do interior da casa, ali conversando com ela. E, na sequência, nós ficamos com a vítima do lado de fora e uma equipe ingressa no local. E aí conversa com esse homem, dependendo, ele vai Sim. ser conduzido para a delegacia. Assim, se há indícios de que tem crime, independente do que ele falar, vai ser conduzido. E aí lá nós vamos tomar as providências. Porque eles sempre negam. Porque eles acham que é direito deles. Eu posso bater. Que é assunto de casa. Sim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, essa história é muito... eu gosto de desconstruir essa fala de briga de marido e mulher. Porque seria marido e mulher se fosse um casal. Eles não são um casal. Então é briga de agressor e vítima. É mesmo. Então, por exemplo, o que esse motoboy entregador fez é recomendado? Sim, sim. Porque as pessoas elas precisam comunicar. A segurança, ela é um direito de todos, mas é uma obrigação também de todos que veem uma situação de risco comunicar. Ela não precisa se envolver, se colocar num risco, porque aí serão dois problemas. É verdade. Mas ela pode comunicar, enquanto um liga, o outro filma. Pode até fazer uma denúncia anônima? Pode fazer denúncia anônima. anônima. Qual é o número mesmo? Que a gente já passa já. É 180. 180. Isso. Tá, você liga e fala, vi tal situação em tal lugar, prefiro não me identificar, não quero me envolver. Mas se for, se está acontecendo, o ideal é ligar para a Polícia Militar. Que o número é 190 mesmo. Isso. Tá. Já liga para eles, entra em contato, aí eles já vão pro local. Se sabem o telefone da delegacia da mulher mais próxima, pode ligar direto da delegacia, também não há problema. Mas no nervosismo, o mais fácil de lembrar é o número da Polícia Militar. Não há problema nenhum, eles deslocam a viatura e conduzem a situação. Se eles tiverem alguma dúvida, eles entram em contato com o delegado de polícia ou a delegada de polícia, e aí a gente orienta o que tem que fazer. E quando é hora da mulher procurar a delegacia da mulher? O quanto antes. A gente sempre tenta desmistificar que não é na hora que ela é agredida, é antes. Quando ela começa a ter agressão física, a violência já começou há muito tempo. A violência física é a segunda fase do ciclo da violência. Então, quando ela começa a se sentir constrangida com o comportamento desse homem, é o momento dela ligar uma luz, um alerta.
o que está acontecendo e friamente avaliar se seu relacionamento ele é saudável ou não. Porque se ela precisa fazer as coisas escondido, Ou com medo? sim, ou omitir alguma informação, isso aí já são indicativos de que é um relacionamento tóxico. Aí a gente vai avaliar em qual dos caminhos, se é abusivo, se é só tóxico, a gente vai verificar. Mas ela precisa começar a entender, porque nem sempre a violência que ela está sofrendo já é um crime. Mas ela já pode tomar as atitudes, conversar com ele. Então, se for às vezes o relacionamento é um relacionamento bom, mas ele tem algumas situações que a deixa fragilizada, que a deixa constrangida. E o acúmulo de atos vai deixando ela cada vez mais vulnerável. Então, ela pode sentar e conversar com ele. Mas se ele não aceita a conversa, porque, eu sou homem, eu posso e é desse jeito ou não, ou é desse jeito ou é de jeito nenhum, então ela tem que entender que ela está num relacionamento abusivo e vai piorar. Não é que, talvez ele melhore. Não, ele vai piorar. Já existe... Estatisticamente comprovado. Sim. Então, porque se ele não for orientado, que precisa mudar, que ele precisa se desconstruir, ele vai pegar a experiência que ele teve na infância e na adolescência. Aquilo a sociedade que ele foi inserido. Tanto dentro de casa, quanto entre os vizinhos e tudo mais, na escola. Então, o que a gente vê muito? A questão da masculinidade tóxica. Dele ser uma caixinha uma bomba relógio, ter uma caixa de Pandora ali dentro do peito dele. E ele não sabe como manipular essas questões, como frear o seu comportamento. Porque ele foi ensinado a ser assim. E a violência é para quê? Ele não sabe argumentar. Então, por ele não saber argumentar, ele usa da violência como uma barreira para ninguém entender que ele não sabe o que está fazendo. Sabe? Então, assim, é porque é assim e pronto. Então, agride porque você tem de me obedecer. Tá, mas por que eu preciso te obedecer? Não questiona. E aí agride, desfaz, não sabe fragiliza, responder também, né? Usa Uma violência. ignorância. Exato. E aí parte para essa violência tão comum que a gente comprova diariamente, infelizmente, no Brasil, né? Isso, exato. E ele acaba pedindo perdão depois. Pois entra naquele ciclo No horroroso. ciclo, isso. E isso quando ela vai também tentar terminar e ele não aceita o fim do relacionamento. Sim. Ou entra naquela pior ainda, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Exato. Ele faz essa questão de não é minha, não é mais ninguém, é a expressão mais comum de todas. É o que acaba causando a morte, muitas vezes, também. Sim. Ela vai tentando sair do relacionamento e não consegue, ele primeiro vai tentar manipulá-la. A culpa não foi só minha, foi nossa. Você me provoca, você sabe que eu sou assim. Então, por que você não me compreende? Só que, ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. Então, eu não posso pedir para o outro fazer atos para me fazer feliz. Verdade. Eu tenho que saber me controlar. E se algo está me deixando mal, eu preciso me manifestar e falar, olha, isso eu não gosto, assim, não é legal. Mas no relacionamento abusivo, primeiro a gente tem que entender que relacionamento, a gente não entra num relacionamento para ser feliz, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Não, conta isso pra gente como é. Deixar claro. Gente, quem está nos ouvindo, nos acompanhando... gente. Vamos abrir bem os ouvidos. Vamos lá. A gente não entra num relacionamento para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. Então, eu estou bem, eu me relaciono com alguém para fazer essa pessoa feliz. E o contrário é a mesma coisa. Ele está bem e me faz feliz. Tá? Então, tem situações... Nós temos educações diferentes, realidades diferentes, mas isso não quer dizer que eu preciso ser violenta. Eu posso adaptar. Eu sei que ele não gosta de tal situação, então eu vou adaptar, porque não vai me fazer mal. Se vai fazer mal, conversa. Se não vai, e vai ajustando. Eu sei que ele gosta disso, eu vou fazer. Eu sei que ela gosta, vou fazer. E vai conversando. Só que num relacionamento abusivo, o que acontece? Eu o faço feliz e ele quer ser feliz. Então, é tudo para um só. Não pense em você. Tem até um egoísmo, um egocentrismo aí. Sim. Então, ele é o centro do universo. Tanto a ser servido. Exato. O tempo todo, né? Na bandeja. Rei. E ela sempre vulnerável. Só que não existe a possibilidade de manter um relacionamento saudável se só um tem suporte. Nós precisamos ser um suporte do outro. Eu estou vulnerável, eu vou pedir para ele me dar esse respaldo, conversar. Por exemplo, eu adoro conversar.
Também, você também, Gisele? Eu Somos também. três, né? Pronto. Sim. E o meu marido também gosta muito de conversar. Então é uma tagarelação o tempo, Que o delícia, tempo né? todo. A gente conversa Trocando ideias, muito. contando como foi o dia, o que viu, o que não viu, os planos. Fazendo casos. piada. E muito eu bom. adoro fazer piada. E rir né? é um remédio, né? Muito bom. Então a gente tem esse hábito de brincar demais, conversar demais. Mas num relacionamento tóxico, eu vou contar alguma coisa onde já se viu isso. Que absurdo. Não acredito que você fez isso. Não acredito que você falou com a pessoa. Te põe pra baixo. Você foi Exato. assim, você falou isso. É, Ai, você não tem exatamente. noção. Ai, como você é burra, sei lá. Sim, É nesses termos. sim. A primeira fase do ciclo de violência tá aí. Você chega super feliz contando que deu tudo certo, que eu fiz uma ocorrência bacana, ou eu gravei um programa com uma pessoa muito, muito maravilhosa. Como assim? Então, assim, tudo aquilo que você trouxe de alegria te destrói ali, sabe? Te tira todas as forças. Então, várias mulheres que são muito fortes, dentro do relacionamento, elas são vulneráveis. Acabam Elas- virando um cisquinho, um grãozinho, vai se fechando, Sim, sim. acreditando realmente como eu me acho, eu não passo de uma porcaria. Exato. Ele tão inteligente. E vou vai aos deixar- poucos, né? Isso é um processo. Já você tá descuidada e assumindo esse papel de Isso. lixo. Se afastando de todo mundo. Que a primeira coisa que faz é afastar das pessoas no entorno, dos Vai isolando. amigos. Ela não quer que as pessoas saibam que ela está sofrendo, sabe? Ainda mais... porque, assim, a violência contra a mulher, ela é democrática. Ela não importa se ela tem estudo, não importa se ela é uma pessoa mega... pobre. Isso. Sim. Muito sucedida, mal sucedida, rica, pobre. Não importa. Importa que ela é mulher. O simples fato de ser mulher já traz essa questão de violência de gênero. Sim. E não é só no relacionamento doméstico, familiar. Em qualquer cenário. É por isso que a gente batalha muito, gosta de falar desse tema, para que as pessoas, os homens principalmente, né, desconstruam essa ideia de que nós somos frágeis, vulneráveis, que não conseguimos fazer o que eles fazem. Aí vai ficando na palma da mão dele, Sim, a marionete, né? exato. Então a gente precisa tirar isso. Sim, com certeza. E Gisele, Sim. por que você acha que, qual a avaliação, né, psicológica de por que tantos homens se sentem no direito de agredir as mulheres ou até mesmo chegar a assassiná-las? Bom, tem todo um contexto histórico de vida. Isso conta muito, conta muito. Dos exemplos que eu tenho, já vivenciados, quando nós vamos observar, o pai do pai, o avô, era violento. Aí o pai, violento. E às vezes O achava filho. bonito isso, né? Exatamente. Machão. Isso. E depois eles não entendem por que eles estão provocando essa violência também. Você vai perguntar? É porque meu pai batia na minha mãe e eu aprendi assim. É um contexto. Sim, a gente escuta tantas histórias e cada um com um contexto diferente. Mas o que tem bastante relação ao ambiente onde eles estão inseridos ou foram inseridos. Isso conta muito. Então, o âmbito familiar é um dos casos que acontecem realmente dentro de casa. Se repetem casos assim. Sim, se repetem de geração em geração. Se não me engano, são 6 gerações, né, Sim. doutora? 5 gerações. Há 5 gerações Cinco isso gerações. vem acontecendo. Sim. Agora está um pouquinho quebrando essa história. Eles precisam quebrar, senão né? continua. Senão vai continuar. Sim. Mas está acontecendo uma ruptura com esses serviços Sim, todos aqui, sim, né? Sim. Com denúncias, Sim. com reportagens, com prisões que a gente tem visto, né? Sim. Vamos já falar sobre as leis, né? Que são importantes serem rígidas, porque senão não adiantam muito. Sim. Mas ainda sobre esse aspecto psicológico, Sim. o que a doutora descreveu, né? Esse abuso psicológico, emocional que vai acontecendo, Totalmente. vai causando o que na mulher? Sofrimento, muito sofrimento. E na parte psicológica, que eu posso falar, a pessoa, ela se retrai, ela fica angustiada, fica triste, aí entra a violência psicológica. Tem muitas mulheres que chegam até a delegacia e falam, mas ele não me bateu. A própria mulher. Isso. Então, tem essa fase da tensão, ao qual já teve xingamentos, aí coloca a mulher para baixo, olha, você tá feia, não usa essa roupa. Isso é o comecinho. Então, às vezes, na cabeça dessa mulher, ela não sofreu violência. E aí, quando você vai explicar,
Ela, mas isso é violência? Sim, é um tipo de violência, a violência psicológica está fazendo contra você. Ou a moral, ou a patrimonial, são vários tipos que tem da violência em si. E na cabecinha delas é a violência física. Por quê? Porque você está vendo, né? Quando está vendo o rosto é muito fácil de identificar. E quando isso é mental, quando essa tristeza, esse sofrimento está dentro de você, às vezes não nota. E até um ferimento físico passa mais rápido do que um Do ferimento que emocional. Às vezes totalmente. mulheres, algumas ficam traumatizadas por anos, às vezes a vida toda. Sim, se torna um trauma para elas. Então, coisas que trazem são barulhos que escutam, cheiro do perfume. Então, Nossa. sim, Vários identifique. gatilhos, né? Gatilhos, né? Sim. E também de confiar de novo em alguém depois muito que difícil. superam um relacionamento abusivo, né? A doutora falava que é diferente relacionamento tóxico de abusivo? Sim, o tóxico ele não vai, você não vai perceber não vai ter nenhum tipo de toque. Vai ser só os comportamentos. Então você cozinha mal, você se veste mal. Olha aquela mulher, se você fosse igual, nossa, eu seria tão mais feliz. E isso pode durar anos. Pode sem durar a mulher anos. perceber que tá... Sim. Sim, pode durar. Tem mulheres que acabam desenvolvendo algumas patologias por conta dessas questões tóxicas. Doença física mesmo? Sim. Sim. Acaba tendo caracterizando para nós na parte criminal, saindo da questão psicológica para a física, enquadramento mesmo criminal, de lesão corporal, por conta dessa progressão. É muito possível. Nossa. Então, ele está muito tóxico ali, está tendo comportamentos... Está numa roda de conversa e ela junto, ou ela é apiada ou ela é ignorada. Exatamente. Então, Verdade, hein? Fica fazendo gracinha. Acredita que ela... vai Sim. olha só o que ela fez, gente. E ele faz... Nem sabe cozinhar, frita um ovo e no trabalho, e vai, e todo mundo ri, parece que não tá acontecendo nada. E fala de intimidade também, sabe? Sim. Humilhante. Sim. Vergonhoso. Ela não sabe fazer. Olha, ela é péssima na quarta. Em quatro paredes, eu prefiro uma porta. Gente. São coisas que a gente escuta. Isso Mas, gente, a doutora tá e falando. também, ou senão vai ignorando ela na mesa. Nem existe, Sim, é um objeto Sempre ali ignora. que veio porque veio. Já teve situações da gente acompanhar dele servir todo mundo, menos a esposa. Mas, veja só. Ou fazer com que ela vá buscar coisas para os outros, para servir os Empregada. outros. Empregada. Né? Uma serviçal qualquer. Deixando bem claro para todo mundo que ela não tem o menor valor. E isso ela vai pensando, mas eu devo ter feito alguma coisa. A culpa. Sempre faz a meia-culpa aí. Não Culpa é um Ela sentimento se horrível, sente hein? culpada. Culpada. Muitos Mesmo chegam- quando é violentada Mesmo fisicamente. quando é violentada. Então, teve caso da mulher chegar com o olho roxo e eu ouvi assim, mas foi culpa minha, na verdade eu não fiz a comida. E aí ele me tratou dessa forma. E por que essa mulher chegou a esse ponto da cabeça? Ela também viveu em algum ambiente de infância e adolescência, juventude? Sim, no âmbito da psicologia, pode ser a falta de um pai. Normalmente isso acontece. Então ela busca no homem, no caso, no relacionamento, o que ela não teve. E aí é onde se torna vulnerável. Porque ela quer encontrar algo que não tem naquele homem. Essa figura de um homem que controla, Exato. que é forte. Por isso é importante quem tem filhos sempre estar elogiando. Nossa, como você é linda, como você é perfeita, tão inteligente. Quando a criança cresce, ela não vai querer menos que isso. Não vai existir. Não, mas se meu pai falou que eu sou linda, se minha mãe falou que eu sou perfeita e linda, inteligente, ninguém vai falar menos que isso pra mim, eu não aceito. E a gente tem que ter cuidado com os elogios também que a gente faz. Porque os elogios que nós fazemos para as meninas, hoje não tanto, mas que era o mais comum, é linda, que linda, que delicada, que princesa. Só aparência. Sim, e tudo numa situação vulnerável, frágil, delicada. Princesinha. Sim, bonitinha. meiguinha, Como ela é doce. comportadinha. Tá. E para os meninos, nossa, como você é forte, como você é competitivo, como você é bom no que você faz. Por que não fazer o mesmo elogio para a menina? Porque a gente os elogios, eles também vêm com algum significado.
E quando a gente começa a colocar a menina numa situação de fragilidade, a gente está ensinando elas que o lugar dela é da porta para dentro, da porta de casa para dentro. Ela não tem a possibilidade de ser um destaque, de estar em cargos de comando. Né? Então, são poucas as mulheres que conquistam cargos de comando, né? que são valorizadas realmente no seu alto potencial. Porque a gente precisa valorizar. Como você é inteligente, como você é capaz, que esperta, que bom humor. Nossa, você vai ser um sucesso no trabalho, no que você escolher fazer, o que você acha que você gosta. Exatamente. Você leva jeito, né? Estimular isso também, Estimular, né? isso. Nossa, olha o cabelinho dela, olha que olhinho bonito, né? Como tá bem alinhado. Olha, delicadinha. Aí, Delicadinha, vai reforçando isso. temos né? aqui, Ó. ó. Aqui, que delicadinha. Aqui! É delicada. Mexe com a gente! Mexe né? com a gente! Eu falo pra ela, super Esse time de delicada. milhões aqui, não é? Tá calma nessa hora, gente. Conta pra gente um pouquinho como é o movimento na delegacia, então. Qual o papel da delegada, da senhora lá? Quais os casos que chegam e como que é a condução do passo a passo? A mulher, quando chega numa delegacia, eu costumo dizer que ela chega dando as mãos para a morte. Porque ela já tentou de tudo. Já tentou rede de saúde, já tentou família, tentou vários recursos, várias políticas públicas e nada funcionou. E a última coisa que ela quer é denunciar, é ter o amor da sua vida encarcerado. Porque ela não vai olhar a parte ruim, ela vai olhar a parte positiva dele. Ah, ele me bateu, mas ele é trabalhador, ele não deixa faltar nada. Nunca passei. Eu tô evitando usar essa questão de um bom pai. Passou na minha cabeça também. Porque o bom pai, ele tá dando mau exemplo pros filhos, né? Ele não é um bom pai. Ele não né? é, Mas no na final, cabeça na dela... cabeça dela. Sim, embora ele tente passar essa ideia de que, olha, eu só estou bravo porque a sua mãe fez, né? Então dá aquela faz aquela questão de alienação parental. Ainda por cima. Então num divórcio para ele ficar com os filhos, para deixar ela ainda mais fragilizada. Na cabeça da criança, um outro caso depois para ter que tratar, né? Sim, Exato. a gente acaba tendo de fazer vários trabalhos para fazer esses acolhimentos. Então, quando ela chega na delegacia, nós tentamos dar o maior acolhimento possível. Por isso que houve não seria um debate, mas uma busca de parceria com as prefeituras para que cedessem funcionários de assistência social ou psicólogos. Nós temos os psicólogos voluntários também para fazer esse acolhimento. Porque ela chega não querendo fazer registro. Ela verbaliza, mas na hora de documentar ela não quer. Ela quer mais uma orientação a princípio. Ser fortalecida. Então, a gente precisa deixá-la fortalecida para que ela fale. No momento que ela se encorajou, aí é mais tranquilo para documentar tudo que precisa. Mas nem sempre ela consegue. A maioria que chega numa delegacia, nós conseguimos fazer esse registro porque tem todo esse trabalhar antes de registrar, de documentar. Mas a gente precisa ter esse cuidado de olhar para essa mulher, ela chega nervosa, culpando todo mundo. Mas ela não está culpando o policial, não está culpando a demora, ela está culpando... ela quer falar daquele homem que fez muito mal para ela. Então, a gente precisa fazer uma releitura. Às vezes, chegam algumas ofendendo todo mundo e, pelo menos na minha equipe, todos já estão bem orientados. Transferindo. Exato, elas transferem, mas ela não está olhando para nós como as pessoas que estão fazendo mal. Mas ela precisa falar do que ela viveu. E aí a gente ouve... Que ela está guardando há quanto tempo isso aqui? Sim, sim. A primeira fase do ciclo da violência não tem prazo para acontecer. Então, quando ela vai para a segunda fase, que é a agressão, e aquela dor está visível, ela tenta sair do ciclo, né? Ela fica ali de 3 a 5 anos tentando sair do ciclo sozinha. E não consegue. Sabe? Então, quando ela dá aquele grito de socorro, a gente precisa fazer esse acolhimento. Né? Então, ela chega na delegacia extremamente fragilizada, a gente oferece café, água, deixa tudo à disposição para que ela se sinta num ambiente confortável. A delegacia especializada, ela tem essa função de trazer um conforto diferenciado dentro daquela realidade que nós estamos trabalhando. E aí ela faz o boletim de ocorrência. Né? Dependendo do caso, a gente pede prisão, dependendo do caso, é uma busca e apreensão. Ele me ameaçou com arma, ele tem algo ilícito no imóvel, a gente
pede um mandado de busca e apreensão, vamos até o local, verifica se tem ou não. Aí já é um BO, né, contra Sim. ele, que foi apreendida uma arma sem registro, Aí ele foi vai preso. utilizado. Vai preso? Vai preso. Ah, tá. Qual caso que vai preso? Esse, por exemplo? Sim, Ou... drogas também. Ah, Muitas às vezes eles encontra também drogas no fazem muito imóvel. uso de droga. Álcool, né, que é Nossa, uma o droga álcool liberada, né? bastante. O álcool a gente não encontra muito na casa, porque eles ficam no bar e depois já vão embriagados para casa. Chega super bonzinho em É, casa, muito. né? Muito assim. Aí aquele né? monstro que a mulher maioria. fala é hoje, é hoje. Sim. E deixa ela bem fragilizada. Então, a gente acaba, dentro do caso concreto, nós vamos usando as questões de polícia judiciária para fazer o levantamento de informações, né? A busca de indícios de autoria, a materialidade, para que tudo isso encaminhamos para o Ministério Público, que eles que vão entrar com a ação penal. Então, cada um tem um pedacinho. Ninguém, não tem uma hierarquia entre nós, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, mas o promotor, o juiz é melhor. Quem tá melhor? Manda mais. Não, cada um tem a sua função. Então, a Trabalho defensoria... conjunto, né? Isso, defensoria ali para defender, fazer porque até para ser condenado precisa de uma defesa. Sim. Né, para ver se a legislação foi aplicada da forma correta, se está tudo certinho. Então, tem a defensoria, tem a delegacia para fazer a investigação, a polícia militar, que é a prevenção. Então, enquanto a questão preventiva está com a polícia militar, a partir do momento que houve o crime, é a polícia civil que atua, faz todas as investigações, encaminha para o Ministério Público, eles vão fazer a denúncia, aí o juiz que vai fazer ali o contraditório, ampla defesa, para poder ter uma sentença penal condenatória ou não condenatória, dependendo do caso. Nem sempre, quando o agressor ele é absolvido, não é absolvido porque ele não fez. Muitas vezes ele é absolvido por falta de provas. Não tem como saber se realmente aconteceu. Porque o lugar mais perigoso para uma mulher é dentro de casa. Da própria casa, né? Exato. Tanto por isso que durante a pandemia assustou muito, levantou uma... Não é um susto, mas uma preocupação de quem trabalha com violência doméstica quando teve o fechamento. Porque o lugar mais perigoso para todo mundo era na rua. Mas para a mulher, o lugar mais perigoso era dentro de casa. Então, o número de casos que foram revelados aumentou de uma forma assim, muito exponencial. Só que nós não era possível chegar até essa mulher. Ela não tinha como denunciar. Não tinha como denunciar. Ali dentro, trancada com o agressor. E quando denunciava, nós não paramos. Durante a pandemia, a segurança pública ela trabalhou o tempo todo, 24 horas por dia. Só que ela denunciava no 180, denunciava, acionava o serviço de emergência da Polícia Militar. Só que quando chegava no local, ninguém franqueava a entrada. Não permitia a entrada? Não permitia a entrada. Ninguém aqui. Não aconteceu nada. Sim, sim. Então, assim, tinham vários riscos, né, várias situações. Algumas nós tivemos êxito de alcançar, em outras nós tivemos de aguardar que essa mulher estivesse preparada. A violência doméstica também tem que ser trabalhada dessa forma. Nós não podemos... eu vi o que aconteceu e eu vou tomar a providência do a quem doer. Nós não ficaremos 24 horas. Não estou dizendo eu como segurança pública, dizendo eu como sociedade. Muitas pessoas denunciam e depois falam assim, mas ela voltou com ele, eu não vou ajudar mais, deixa que morra. Não é assim. Ela precisa estar preparada para enfrentar essa situação, porque tem questão de divórcio, tem filhos envolvidos, dependência econômica, dependência emocional. Então, tem que ser um trabalhar em conjunto, protocolos para serem observados. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando percebe que uma mulher está em situação de violência é estender as mãos. É estar ali. Quando você decidir que é o momento, então nós vamos agir. E aí, tudo bem. E durante a investigação, nós temos esse cuidado de ter as psicólogas, assistentes sociais de olho, em alguns casos mais sensíveis, porque elas desistem no meio do caminho. Ah, não, mas ele já levou um susto. Mas ele está calmo, porque tem um processo, tem uma investigação em andamento. Claro. Porque quando você desistir, ele pode voltar a ser o que ele era.
porque ninguém orientou ele em momento algum. Muito provável, talvez com mais raiva ainda, porque você foi denunciá-lo e Sim. fez o auê, né? Sim. O auê na Sim. família, o auê com a vida dele. E já teve casos de denúncia da mulher ligar até na pizzaria e falar, olha, preciso com muita urgência de uma pizza com cebola. Mas muita cebola. E a pessoa do outro lado conseguiu entender. Sério? Sim, conseguiu Olha, entender e pediu uma ajuda. Aí ela passa o endereço, eu Aham. preciso nesse endereço, Aí fala o endereço é justamente na delegacia. Por isso que é legal todos ouvirem Sim, sobre o assunto, né? sim. Para estarem atentos a esses sinais Sim. meio calados, meio mudos. Quero saber mais sobre essa questão toda da mulher quando chega na delegacia, que tipo de suporte ela recebe imediatamente e a médio e longo prazos. Mas deixa eu aproveitar só um instante para trazer um recado da Oeste para gente. Está cansado da velha mídia? Leia a revista Oeste. Só na Oeste você encontra um jornalismo independente, totalmente imparcial, compromissado com a verdade e com a credibilidade dos melhores jornalistas do Brasil. Assine Oeste por apenas R$ 24,90 por mês. Ah, muito bom, é isso aí. Doutora Renata Krupp com a gente, Gisele também, falando aqui de um assunto bastante sério, né, e importante de se informar. O doutor, então, a mulher chegou à delegacia, só que ela não tem para onde ir, não tem dinheiro, é totalmente dependente dele, não tem nem familiar, ou literalmente pegar as coisas e ir para onde, e depende financeiramente dele, mas está desesperada. A delegacia tem esse tipo de orientação, pensa junto com ela o que ela pode fazer? A delegacia, ela sempre trabalha em parceria com o município. Então, todos os serviços de acolhimento do município fica à disposição também. Quando ela sai da casa e está numa situação de risco, independente do local que ela estiver, ela estará em risco, a gente sugere que ela seja abrigada. Então, Existe algum abrigo? Existe abrigos sigilosos. Olha que bacana, hein? São vários no estado de São Paulo. E sempre no município tem um local que é a referência. Então, elas são encaminhadas para esse local. Então, em Diadema, por exemplo, é a Casa Bete Lobo. Mas nas cidades onde não tem uma casa específica para acolhimento de mulheres em situação de violência, eles vão indicando outro. Ou pode ser um CRAS, um CREAS, aí vai variando. Mas tem a referência para fazer o abrigamento. E esse abrigo dá para dormir lá, comer lá, Sim. e ele é protegido por policiais? Ele é sigiloso. Tá, mal se sabe onde fica. Não, é só quem realmente está ali como referência que sabe para onde tem que levar. Aí eles têm a guarda municipal, normalmente, que acompanha. Em alguns locais é a polícia militar, mas normalmente é a guarda municipal. E vai a mulher, os filhos menores de 18 anos, ou os maiores de 18 que dependam dessa mulher. Aí vão para esse local e ficam até reduzir o risco. E aos poucos ela vai retornando para a sua vida normal, né? Mas a gente sempre busca um familiar. Antes Seria de melhor, fazer né? o abrigamento, a gente busca... a gente faz o recâmbio, a gente chama de recambiar essa mulher. É levá-la para uma cidade onde ele não tem o endereço, que ela vai estar segura. Mas se isso não for possível, ela vai para um abrigamento. Há também as questões de casa de passagem, que ela tem um local para ir, mas ela tem recursos, mas naquele momento ela não consegue. Então, ela vai para um local provisório, se organiza, e aí ela vai por meios próprios. Tentar começar a nova vida, mas ali ela tem esse respiro em segurança para pensar o que vai fazer, se reorganizar, né? Sim, muitas saem de casa sem nada. Então, pega o filho, então, às vezes não tem fralda para criança, Pega a vida, não tem né? roupa. Exato, é só o que importa, é ali os filhos. E aí, tanto que na Imagina nossa o limite unidade... que já não tá uma pessoa dessa, né? a gente até tenta Que nem você buscá-lo. falou, tá vendo a morte ali perto. Tá vendo a morte ali, exato. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Naquele momento, nós tentamos localizar, né, faz toda uma diligência para localizar esse homem, para tentar fazer a prisão, se for o caso. E não sendo, a gente precisa tirar essa mulher do risco. Ela não pode simplesmente fazer um boletim de ocorrência e ir embora. Agora minha parte já foi feita, né, agora é com você. Não. A mulher que está em situação de violência, ela pode ser a pessoa mais instruída do mundo. Ela está sentindo a dor.
ela não vai conseguir organizar o seu pensamento, fazer estratégias ali em sofrimento. Então, precisa de alguém de fora que entenda o que está acontecendo e direcionar. Então, a gente faz ali os direcionamentos, solicita a medida protetiva. Algumas que estão em situação de risco não lembram nem que podem pedir medida protetiva. E a gente fala, olha... Estão cegas, o né? seu caso... No desespero. Exato. O seu caso é de medida protetiva, então nós vamos solicitar, independente de onde você esteja, deixa um endereço, um telefone só conosco. Então, a gente acaba não colocando no processo. A gente deixa ali no inquérito. Quando vamos supor que tem processo e não estão localizando, eles vão entrar em contato conosco. Se nós temos algum outro endereço que pode localizá-la. E a gente faz. Teve um caso muito emblemático. Conta pra gente. Alguns casos são Ai, sempre vou contar. interessantes para ilustrar, a né? melhor parte dos casos. Porque tem alguns que a gente não acredita. E tem que ter também um sangue frio, né? Porque quando você pega um cidadão desse na sua frente, se você não é bem treinado, você quer esfolar ele, né? Sim. Literalmente, bater, agredir, Lu, né? Essa é a importância do autoconhecimento justamente para aparecer o seu lado profissional. Porque senão você vai espancar todos e curar a violência com a violência, né? Exatamente, mas que dá vontade, dá. Dá. Acorda pra cá! Olha, ó, até o óculos pulou que ficou com vontade também. Sim. Para com isso de agredir mulher. Você que é homem, chega, acorda, isso não dá mais. Mesmo que você tenha vindo de uma família dessa, é muito sério, é muito grave. Não pode, acabou, chega. E por isso também a gente tem que contar com profissionais como vocês, né? Sim. Então vamos a esse caso emblemático, esse primeiro, depois Gisele traz também para alguns pra gente, fala desse programa Homem Sim Consciente também, e explica pra gente também um pouco por que que desculpas eles dão, né? Além dessa de, é questão de gerações, eu tava bêbado, ela merece, devem ter uns assim mais ariscos. Quando a gente fala, antes de contar o caso, a gente tem que deixar assim... Como que o policial tem que se controlar? Quando nós estamos trabalhando, a gente tem que esquecer a pessoa física. Então, ali, não é a Renata que está trabalhando. Né? É uma representante do Estado que está ali. Então, eu não posso... Se eu faço alguma coisa de vontade própria, é como se eu estivesse falando, não, o Estado concorda com isso. Então, eu preciso ser muito técnica, muito fria, imparcial, e agir. Uma questão de feminicídio, de estupro de vulnerável, que é quando envolve criança. Tem que manter a tranquilidade, aplicar a legislação da melhor forma, investigar o mais detalhado possível para que haja uma resposta esperada. Sim, Senão, e efetiva. Assim, quando a gente envolve o emocional, aí acabou. Não dá certo. Não vai conquistar o objetivo importante, né? De resolver a situação. Sim. Não vai, eu vou contar, então, 2 casos. Tá, um que era mentira e um que era verdade. Mas não... o caso é verdade, mas os fatos que foram levados para nós era mentira. Para a gente ver que essa questão também. Porque, às vezes, o estresse que a gente acaba aparentando, que absurdo isso, vai ver a mentira. Né? Da mulher, no caso? Ela então, queria prejudicá-lo? Vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro caso, na questão de confiança, né? Quando a vítima confia. Nós tivemos um caso de casa de prostituição, onde tinham meninas que eram estupradas pelo rufião, né? Pela pessoa que organizava lá. Cafetão? Pelo cafetão. Né? Às vezes esqueço a palavra mais comum. Eu também não sei, mas o cafetão. Se esse nome ainda é usado. Mas aquele lá, né? Que tira o dinheiro delas, põe elas para trabalhar, maltrata. Isso. Então, ele alugava um apartamento e elas tinham que fazer o trabalho. Só que eram adolescentes. E chegou a notícia para nós fomos investigar. E elas tinham muito medo. Assim, era algo muito absurdo, assim, o quanto elas não acreditavam em ninguém. Porque elas foram enganadas pela internet. Então, elas vieram para cá uma para ser babá e a outra para trabalhar em casa de família. E chegou aqui, elas foram colocadas para trabalhar com prostituição. E era absurdo o que elas precisavam fazer. Mas, depois a gente conta a investigação como foi. Mas na questão da importância delas acreditarem no trabalho. Nós fizemos um acolhimento tão significativo que uma delas foi para outro estado. E ela falou assim, não quero que ninguém saiba onde eu estou.
e nós nos comprometemos a não passar para ninguém, nem para o fórum nós passamos. E ficou arquivado conosco dentro do prontuário dela. Quando chegou na fase dela ser ouvida no fórum, aí eles entraram em contato conosco, eu vou entrar em contato com ela avisando que vocês vão ligar. Aí avisei, ela ok, mas quando ligaram, ela falou assim, eu não vou falar com vocês. Porque se vocês não, se a doutora Renata não falar para mim a hora certinha que vocês vão ligar, eu não vou acreditar. Eu não sei se vocês estão junto com ele, eu não sei se você quer vir me pegar. Então ela ficou assim, ela ficou bem desestabilizada. Dá para entender. Deve ser o povo do cafetão querendo fingir que é a polícia e vão me matar, né? Porque eu denunciei, porque eu fugi, claro. E ela tá completamente desesperada, né? Exato. Pra então, pensar isso. eles entraram em contato com a delegacia e aí fizemos uma ligação conjunta para ela. E aí eu falei, olha, se for tal pessoa, de tal número, você pode confiar, é pessoa da minha confiança. Eu conheço, não é só de mensagem. Eu vejo a pessoa, ela trabalha mesmo no fórum, pode confiar, tem o juiz. Aí expliquei toda a sistemática. Aí ela confiou, e aí atendeu e conseguiu fazer a audiência. E ela era menor de idade? Ela estava, quando aconteceu a audiência, ela já estava com 18 anos. E ela era menor. Não tinha familiares? Ela era casada. Ai, só que não em outro estado. Tá. Mas ela voltou pro marido? Voltou. Nossa, e o marido, voltou. será que ficou sabendo de tudo? Eu não sei se depois ele soube, mas até então, eu conversava com ela, então as oitivas dela, quando ela estava em São Paulo, eu assumi o compromisso de quando precisasse ouvi-la, seria comigo. Então, quando ela foi para o estado, e quando ele estava para chegar, nós tínhamos um código. Então, assim, quando você falar tal expressão, a gente conversa como se fôssemos duas amigas, conversando aleatório, e aí a gente desliga. E depois a gente começa de novo, num outro dia, numa outra oportunidade. E deu muito certo, esse rapaz, esse cafetão, ele foi condenado, deu tudo muito certo. Foi preso? Foi preso. Qual foi a pena, por curiosidade, você se lembra? Salvo engano, foram 6 anos, porque teve vários outros crimes, regime fechado. Assim, mas tem a progressão. Uma pena significativa. Sim, mas mesmo assim, né? Sim. Não, o desfecho foi muito bom. Que bom. Não saiu impune, né? Não saiu. A investigação foi bem profunda. E como ele se portou? O que ele falou? Que era um trabalho, eu não sabia, elas quiseram. Ele fala que ele não tinha nenhuma ligação com elas. Tentou falar que... Sim, ele negou, mas ao mesmo tempo ele ficava nervoso. E tinham provas, provavelmente? Nós tínhamos muitas provas. Muitas meninas já tinham passado por ali? Tinha. O pessoal da vizinhança viu o movimento? Tinha. É porque o porteiro achava muito estranho, né? Era um prédio? Era um prédio. Tantas visitas, né, no único imóvel. Claro. Não é tão difícil de manjar esse movimento, né? Um monte de menina, arrumadinho, um monte de homem entrando e saindo em períodos curtos. Sim. Mas ela entrou numa crise emocional muito, muito grande. Né? Tanto uma quanto a outra. De todas que trabalhavam, 2 eram adolescentes, né, na época. E esse medo todo, será que ele batia nelas ou era muito duro com elas? Alguma coisa? Ele era muito rígido. Ele era rígido, né? Sim. Que deixava elas apavoradas. Né? Sim, mas a punição delas era manter relação sexual com ele. Com ele? Com ele. Também? Sim. E sem ganhar nada nesse caso também, né? Sim. E fazendo os absurdos que ele quisesse, né? Porque... Não pensa que é amorzinho que tá fazendo, né? Não. Ele falava como que elas deveriam se portar com os clientes e tudo mais. Foi bem triste, mas tivemos uma investigação muito bacana. Que esse caso teve um final justo. Sim. Mas o que a gente destaca é a confiança da vítima no trabalho policial. A importância. Sim. E nós sermos leais também àquilo que a gente pactua com elas, né? Eu poderia, naquele momento, só documentar tudo, prometer mundos e fundos e não cumprir. A gente perde a credibilidade. E não é isso que a gente quer. A gente quer o fortalecimento das vítimas, a mudança de perspectiva, elas confiarem mais nelas, sair do risco, aí ficar bem. E não adianta ir com muita sede ao pote também, já querer logo prender esse homem e perdeu prova, não deu certo, ele escapou, ou agrediu elas e sumiu com elas antes de poder pegá-lo, né? Tem que ter calma, mais uma vez a frieza e trabalhar, né? Profissionalmente. Sim,
já acompanhei, já presidi vários casos que eu era muito cobrada. Mas e aí o desfecho? Ele não vai ser preso? Calma. Calma, Ansiedade. no Né? seu tempo. E cobrança de várias partes, né? Calma. Nós não esquecemos, estamos trabalhando vamos nisso. no caminho certo. Porque se você vai muito na emoção, não acontece. Né? Eu não posso Pode fazer escapar. fazer uma investigação para agradar, uma que já se torna parcial. É mesmo. E aí não dá para fazer. Então, calma, gente. Vai dar certo. No tempo certo. Então, esse é outro caso que eu ia Qual te que é falar. o outro? Que a mulher, a mãe nos narrou que a filha tinha sido abusada pelo pai. A criança, Gravíssima denúncia. 5 anos. Nossa. E o requinte de crueldade, sabe? Que o pai acariciava, introduzia o dedo. Deu detalhes. A mãe deu detalhes. Antes da gente ter a lei Henri Borel, eu já fazia depoimento especial de criança, mas não usava essa nomenclatura. Ouvir num ambiente lúdico, para a criança contar sem que ela sinta que ela está sendo perguntada de alguma coisa. Né? Então, você coloca ela ali naquela dor, mas você consegue tirá-la também. E esse caso foi interessante porque a criança, ela conseguia narrar, mas ela não conseguia gesticular. Então, assim, me mostra nesse brinquedo como que foi, nessa boneca. Onde você foi tocada? Ela não conseguia, porque ela conseguiu memorizar a história, mas ela não conseguia visualizar, porque não é algo comum para uma criança de 5 anos. Se ela não viveu a violência, ela não consegue reproduzir. Então, esse caso foi emblemático por essa situação. A mãe veio, ela movimentou todo o bairro que Mas ela morava. Era mentira? Era mentira. Ela queria só prejudicar o marido? Sim. Então, ela colocou falsas memórias nessa criança, ela criou falsas memórias nessa criança. Nós identificamos que eram falsas memórias. E aí, ela foi questionada novamente, essa mãe. Falou assim, mãe, vamos conversar de novo? Porque tecnicamente não está funcionando. E aí ela nos contou que, na realidade, ela pegou o marido traindo ela. Ele estava com a amante na casa. Por isso ela quis prejudicar. E ela queria se vingar. E ela se vingou dessa forma. Que maluca, gente. Então, ela acabou sendo responsabilizada por essa... E qual foi a pena isso. dela? Ela teve que fazer algum serviço? Eu não lembro o desfecho no judiciário. No nosso, ela foi indiciada. Ela Qual estava que é? respondendo. Indiciada por mentira? Denunciação caluniosa. Nossa. É o crime de denunciação caluniosa. Ela disse que uma pessoa fez um crime, mas na realidade a pessoa não fez. Então, ela movimentou toda a máquina, né, da segurança pública, do sistema de justiça, por uma mentira. Podia ter jogado esse homem na mentira cadeia, ele total. podia ter sido morto lá, estuprado Sim, também lá, exatamente. ficado anos lá e, imagina... E na comunidade envolveu mesmo. a criança, né? Sim. O mais desafiador para a gente assimilar e manter a tranquilidade, é falar, poxa, acabou com a saúde mental de uma criança. Ela tem a vida inteira. E agora a gente tem que fazer todo um trabalhar para que esse trauma criado de forma desnecessária... E essa criança continuou com ela, né? Continuou porque com ela, a mãe, sim. né? Sim. Aí, não sei se o pai depois entrou com alguma ação para pedir guarda, algo do tipo. Mas ali naquele momento... Porque esse caso aconteceu há alguns anos atrás e estava muito corriqueiro a vingança falando de violência sexual. Aí nós começamos... Quando começou a ter esse desfecho de quem estava fazendo a falsa denúncia ter uma repercussão, aí reduziu. Então, a gente precisa também... A delegacia é uma delegacia especializada de atendimento à mulher, criança, adolescente vítima de violência sexual, mas é uma delegacia. Então, nós não estamos para defender... A gente não está lá assim... Eu vou investigar para defender a mulher. Não, a gente vai investigar para que a verdade venha à tona e essa mulher que realmente sofreu, ou essa criança adolescente que realmente sofreu, terá uma resposta justa do Estado. Então, a gente trabalha de uma forma imparcial. Isso não quer dizer que é uma delegacia da mulher, a mulher nunca será responsabilizada por uma falsa comunicação, por uma informação inverídica. Vai ser responsabilizada.
Bom ter trazido esse caso até para a gente contar para nossa audiência, né? Sim, sim. O Porque ideal é falar a realmente verdade. gente já, entrou aqui já a mulher é que é a vítima. Calma, precisamos ouvir, né? Nem Isso. sempre. Nem É sempre. importante A maioria essa das vezes, escuta. sim, estamos aqui para isso, mas olha essas exceções. Sim. Se não tem um olhar apurado, né? Sim, E são poucos até os queria casos, mas aproveitar. que mentem, Uhum. mas acontece. Até queria aproveitar, né, doutora, a gente vê muitas coisas acontecendo. A mulher utilizando a Lei Maria da Penha de forma incorreta. É? Exatamente. Como? Existe bastante. Porque ela quer prender a pessoa ali. Se a pessoa... normalmente os homens estão no bar, estão conversando e pedem a medida protetiva. A mulher pede a medida protetiva simplesmente por isso. Ela não está correndo risco, não aconteceu nada. Somente para prender o homem. Teve casos da mulher utilizar isso e falar, chega às 18 com a medida protetiva na mão, nem poderia estar perto. Então, são casos que acontecem também, né? E aí fica para todos vocês, né, uma mensagem. Mulheres, não utilize a Lei Maria da Penha incorretamente, mulheres. Não precisa, né? Senão- Nem um pouco isso. disso. Enquanto outras estão em sofrimento, Atrapalhando violência. serviço tão importante, Exatamente. né? Ô, Gisele, conta pra gente o que os homens contam quando chegam na delegacia, mais ou menos, assim, quais são as desculpas esfarrapadas de agressão, ou até mesmo Sim. de terem matado a É que o mulher, programa não é na ex-companheira? delegacia, né? Não? Não. Ele não tem Ele não vínculo. vai lá? Não, ele não, o programa, quando a gente faz esse contato com eles não é feito na delegacia. É feito aonde? O programa, ele é online, né? Então, a gente recebe esses relatos fora do ambiente policial. O programa Homem Sem Consciente também e o trabalho de polícia judiciária são separados. Tá. Então, a gente segue com as investigações ou só com o registro, dependendo do caso, que nem sempre a mulher quer que ele seja processado. Então, quando é da vontade dela, ela decide. Em outros casos, o Estado tem a liberdade de dar seguimento, como lesão corporal, que é incondicionada, independe da vontade dela, estupro, violência psicológica. São crimes que nós podemos investigar independente da vontade da vítima. Mas em outros casos, não. E quando eles são encaminhados para o programa Homem Sem Consciente também, eles têm um relato, mas não é o que está no inquérito. Aí é todo um outro trabalhar, Um outro muito mais programa profundo. mesmo. É um programa mesmo. Nós temos nós temos uma política pública muito completa, muito boa para a mulher, Que ótimo. tanto no estado quanto no município. Só que para fazer o acolhimento do homem, para fazer toda essa desconstrução, independente de punição, não existe. Então, nós precisamos fazer essa reunião de homens, né? Alcançá-los, acessá-los, desconstruí-los, independente do que será feito na segurança pública ou no sistema de justiça, para que a gente consiga alcançar a redução da violência contra mulheres e meninas o quanto antes. Claro. Então, a gente precisa fazer isso. Então, quando eles estão na investigação, estão ouvidos dentro do inquérito, eles vão se defender daquilo que ele foi acusado. Exclusivamente, Exclusivamente. Mas no programa, eles abrem o coração. né? Totalmente. Como que é? Fala um pouquinho Né? do programa, então. Homem Sim Consciente também. Isso. E como que eles abrem o coração e contam o quê? E Como que é? contam, Como viu? que é o E programa? contam É bastante, bastante. Então, o início de tudo, não ter julgamento, não ter preconceito. E também, às vezes, a gente não quer saber dos casos que eles fizeram, justamente para você ter um outro olhar como pessoa. Muitos dão desculpas, realmente, cometeram algum tipo de crime ali, e eles falam. Uma das coisas do Homem Sem Consciente também, que nós passamos, é o ambiente seguro. São pessoas que estão ali, são profissionais escolhidos a dedo. Então, são profissionais aí que têm ética, que vão passar uma segurança para esse homem. E uma das coisas que a gente fala é para eles abrirem o coração, realmente. Então, eu faço o primeiro contato com esses homens. Ai. Sim, sim. E como começa a conversa? Se eles forem, às vezes, na delegacia, dá para conversar com eles ali no ambiente, sempre um ambiente acolhedor e sem julgamento. A punição vai vir se ele cometeu? Sim, fica com a doutora. Né? Por outro lado, esse homem também precisa ter essa desconstrução e você ouvi-lo sem ter julgamento.
até para entender de onde veio essa violência e o porquê ela foi causada. E a gente consegue fazer isso em E se conversas. você chegar com o pé no peito, ele já não te conta nada e se fecha. Não, e se eles- você pega e encarcera ele e pronto, não recuperou, adiantou alguma coisa, vai sair quando? Vai sair ainda mais rebelde? Mais agressiva. Adriana, eles falam assim para mim. Ah, Ah, não, punição de novo? Mais uma? Apesar do que eu já vivi. Pessoas que chegam assim, normalmente não cometeram. Olha que tem muitos casos, que são as mulheres e não os homens. Só que eles têm vergonha. E a gente fala, por que vocês não foram até a delegacia? Tem na parte online também, né, doutora? Sim, delegacia online. A delegacia online, vocês podem, vocês têm direitos. homens que são agredidos? Homens que são agredidos, sim. Isso acontece também com frequência? Acontece muito, muito. Acontece. E eles estão ali, às vezes ficam revoltados, assim, poxa, mas a minha situação, não foi isso que aconteceu. Então, cabe o quê? A investigação. Aí é com a investigação. E lá tem essa escuta que nós fazemos, né? Então, para cada... são 8 encontros, né, doutora? E dentro desses encontros, sim, tem uma temática para cada um. Como eu entro em contato com eles, eu tento, assim, não é uma punição. E eles falam assim, mas como não é uma punição, por que eu tenho que fazer? E aí eles entendem dessa forma, como punição. Depois que eu mostro, falo, gente, existe, viu, um programa, o Homem Sem Consciente também, que é para vocês. Lá vocês vão estar em um ambiente seguro, vão ter ali palestras, cada um, enfim, um psicólogo, um assistente social, um economista, para conversar com vocês sobre todos os ambientes. Então, ali ele vai ter todo um setor de psicologia, a parte jurídica que a doutora passa na primeira palestra, é a doutora que fala com eles, tá? Para tirar. Então, eles não entendem. Mas a medida protetiva, diz assim, gente, é só distanciamento, fique distante, não fale, zera, bloqueia. Hora de procurar, de querer Isso. resolver, de brigar, chega, Isso. distância. A gente muda. fala isso. Eles querem provar que eles estão certos. Ele quer manter contato. Mas a medida protetiva está dizendo que você não tem de manter contato com ela. E aí, não, mas ela precisa entender meu lado. Ela não precisa nada. Você precisa só cumprir e pronto. Eles já pensam que estão condenados ali, sabe? Ah, mas nem tá. me ouviram e já me condenaram. Não. A medida protetiva estamos ouvindo essa mulher. Ela não quer manter contato com você. Ela não quer estar próxima de você. Não quer morar com você. E você não quer aceitar. Então, a justiça está determinando, senão você vai preso. Ah, mas ela me chamou para voltar. Tem Tá. Se ela chamou casos. você para voltar e a medida protetiva está válida, você vai ser preso. Ah, mas ela que deixou. Não, independente. Porque, embora haja o entendimento de que um entendimento isolado da jurisprudência, que se a mulher tiver se ela teve a liberdade de convidá-lo, se ela não está se sentindo em risco, a medida protetiva não se torna inválida para aquele momento. Só que a gente tem que entender toda a questão histórica da mulher em situação de violência. Ele consegue manipulá-la, ele consegue fazê-la acreditar que ela não está em risco. Então, nós não podemos... Que ele mudou. Que ele mudou. Exato, que ela pede o cancelamento da medida protetiva, achando que realmente... agora deu certo. E não é isso que a gente... que nós, operadores do direito, precisa avaliar. Precisamos avaliar que essa mulher está em risco. Se ela não tem interesse de cancelamento da medida protetiva e ele está com ela, significa que ela está ali numa confusão, numa situação de confusão, mas ela ainda não percebeu. E nós, como Estado, precisamos tomar uma atitude o quanto antes, tira do risco. Nada impede que nós façamos ali, por exemplo, a prisão dele por descumprimento de medida protetiva e ela deixar declarado de que seja o último ato que a medida tem efeito. Tudo bem, mas nós fizemos alguma coisa por ela. Sabe? Então, a gente precisa deixar muito claro. E quando nós fazemos os encontros e falamos de medida protetiva, eles querem bater o pé. Não, mas a culpa é dela. Não é a culpa dela. Cada um tem que ser responsável pelas suas atitudes. Então, você responde pelo que você faz. Se ela pediu para você ir lá, você sabe que não é para ir? Então, segundo ele, né? A gente leva tudo em consideração como se fosse verdade o que eles estão falando. Ela me chamou, ok. Ela te chamou, mas ela está te obrigando, E se tem a medida, e não tem a medida- vá, porque Exato. você pode ser preso. É. Mesmo que ela tenha te chamado. Ela mandou mensagem para você? Não responda.
Se mantenha no seu lugar até que as coisas sejam esclarecidas, que você esteja desconstruído e se conheça um pouco mais. Porque perceba que a situação é muito grave, chegou a esse ponto, né? Que pode terminar muito mal, que já não está indo bem e que é muito sério, né? Precisa acordar para isso. Ver que não é algo bonito, amor, saudável. Tem algo muito errado aqui. Sim, não teria sido concedida a medida se não tivesse um fundamento, ainda que mínimo, mas tem fundamento. Então, eles precisam se conscientizar. A gente sempre orienta as mulheres que espera ele terminar o curso, entender todos os detalhes, porque o programa, a gente pega os pontos mais sensíveis da questão do machismo, da masculinidade tóxica. Né? Sempre lembrando que o machismo, quando a gente fala de machismo, não estamos falando de um homem que é todo macho, todo violento. Estamos falando de uma cultura onde o homem está sempre acima, está sendo privilegiado e a mulher está ali num segundo plano, para terceiro, para quarto, para quinto. Então, a gente tem que entender que é questão cultural. A gente precisa desconstruir. Quando eles entendem os direitos deles, que se ele está falando que foi agredido, ele tem que procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência na delegacia eletrônica. Igualmente. Procura os direitos. Ninguém cai na Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha está funcionando bem? Ela é boa? Funciona muito, Ótimo. muito. A Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis de enfrentamento à violência doméstica em questão mundial. Nós estamos ladeados com a Espanha e com o Chile. Embora estejamos entre os 5 países que mais matam mulheres. Nossa, que péssimo. A gente Mas a gente vê mesmo, né? No pódio ali com... Nós estamos no pódio com El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Ai, olha. É um pódio infeliz, hein? Esse aí a gente não queria. Não queremos. Nós já tivemos um pouco melhor, mas já estivemos em 7º, agora estamos em 5º, infelizmente. Mas espero que saiamos desse ranking. Mas por que eu gosto de falar onde nós estamos e como estamos? Porque a lei, ela é excelente. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas conhecem o nome Lei Maria da Penha, sabe que ela tem as medidas protetivas ali inseridas, mas todo o seu contexto ninguém conhece. É pouquíssimo falado. As questões de prevenção primária, prevenção secundária, de como as políticas públicas, a questão de delegacia, de fórum, a questão do juiz, de defensoria. Tem vários detalhes dentro da Lei Maria da Penha que elas precisam ser aplicadas. Sabe? E ainda nós estamos nessa caminhada. É um conjuntão de providências. Exato. Que foi se entendendo com o tempo que eram fundamentais para funcionarem juntas. Isso. Para tentar sanar a situação. Desde a condenação do Brasil para que houvesse uma lei de proteção à mulher em situação de violência doméstica, né, e todos os detalhes dela que veio com os movimentos de mulheres, não falando feminismo, que daí vão acabar confundindo os conceitos, né? E o conceito de feminismo no verdadeiro sentido é busca da igualdade, de respeito, sabe? Será que é pedir muito, né? É só isso. Igualdade de respeito? É a única coisa que a gente quer. Então, ser feminista de direitos de ir e vir, de trabalhar, né? Exato. Se eu quero ser dona de casa, tudo bem. Desde que o meu parceiro, ele respeite a minha função, que é desafiador ser dona de casa. E que seja uma opção, né? Uma opção sim. minha e respeitada. Exato. E que ele olhe como um trabalho também. Porque a sociedade olha para essa mulher que optou em cuidar da casa e dos filhos como uma mulher valorosa. E ela é. E muito. Eu costumo dizer, né? O que é melhor? A mulher que fica em casa ou a mulher que trabalha fora? As duas são valorosas, as duas têm talentos, as duas são pessoas exemplares. Porque cada uma está desenvolvendo da melhor forma aquilo que escolheu. E tudo bem. E a Gisele ia comentar algo sobre isso? Não, que tem a parte que a gente fala, a doutora fala muito disso, que é o trabalho invisível. É mesmo. Ou de casa. Você chega, a toalhinha tá no banheiro, a comidinha tá quentinha, fresquinha, Passo de a mágicas, sua roupa né? tá tudo lindo, então
tá casa acostumado. varrida, né? Os filhos Exato. sabem onde estão. Nossa. Totalmente. E cansa o trabalho de casa, hein? Nossa, bastante. Cansa. E não para, né? Passa o dia É inteiro lá, 24 sempre horas tem no algo a ar mais ali, a fazer. né, a mulher. E depois já bagunça tudo no mesmo dia para amanhã É. começar tudo de novo. E, ela né? não, e a mulher não desliga, porque ela termina de organizar tudo, o jantar e tudo mais, ela já está pensando no outro dia. Com certeza. O que tem que fazer, o que tem que organizar, onde tem que ir, o que tem que fazer. E ela só vai ser percebida quando tudo isso não for feito. É, Né? exatamente. E vamos falar do livro para a gente encerrar? É o livro Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher. São quantas autoras? São 24 autoras. Delegadas. Todas delegadas. Isso foi organizado pela Araceli e pela Soraya, que fizeram, né, toda essa organização, reuniram todas as escritoras, e cada uma narrou sobre as suas boas práticas na unidade em que trabalha. Que ótimo, hein? Uma Sim. junção, né, Isso. de experiências. Isso. Uma troca de experiências. Exato, para que uma se inspire na outra e nas delegacias onde não tem nenhum tipo de trabalho diferenciado que possam se inspirar também para trazer o município. E são trabalhos que, se todo mundo se doar um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença e reduzir os números das cidades. Né? Nós tivemos um número considerável de casos reduzidos em Diadema, por exemplo, com os trabalhos que a gente faz em paralelo com o trabalho de polícia judiciária. O nosso trabalho fim, ele não para. Nós seguimos sempre com ele, nos aprimorando, fazendo cursos, sempre tendo técnicas melhores para o trabalho. Porém, nós temos de entender que Delegacia da Mulher atende famílias desestruturadas. Nós não estamos lidando com bandidos, estamos lidando com um homem que trabalha, que ele pensa, embora, né, seja de uma forma abusiva, mas ele pensa ali na família. Né? Então, nós precisamos ter um olhar muito mais amplo, ter um treinamento muito mais profundo para conseguir fazer justiça ali naquela situação, tirar aquela família do ciclo. Não basta só fazer o trabalho de polícia judiciária, porque aquela mulher vai continuar sofrendo emocionalmente. Esse homem vai continuar ou fragilizando essa mulher ou fragilizando uma outra. Lembrando que ela demora para verbalizar de 3 a 5 anos. Então, daqui 5 anos a gente vai saber da próxima. Da próxima. Sim. Só que todo dia tá aparecendo uma que estava há 5 anos sofrendo. Exato. Olha, que dramalhão gigante, quanto aspecto, que complexo, né? Quanta coisa envolvida, quanta gente envolvida, Sim. quantas providências necessárias. Por isso também a importância do livro, Gestão e Boas Práticas no Estado de São Paulo. Preciosíssimo, né? E assim como o trabalho de vocês que vai ajudando, né, tantas mulheres, tantos homens, tantas famílias, crianças, adolescentes, um país todo, viu? Parabéns por isso, muito obrigada pelos serviços e por terem vindo aqui contar pra gente um pouco, né? Porque não falamos nada. Para mim, essa entrevista começou faz 5 minutos. O tempo passou rápido. Né? Quero uma parte 2, porque precisamos entender muito bem esses detalhes todos da Lei Maria da Penha e muitos outros aspectos, as dificuldades da Delegacia da Mulher atualmente, o que poderia melhorar, como a gente vê ela daqui a um tempo. Então, posso já deixar o convite? Pode. Vamos combinar uma parte 2? Sim, Tá? com certeza. Doutora Já estamos Renata combinados. Krupp. Eba! Doutora Renata Krupp, prazer em conhecê-la pessoalmente. Obrigada. Conte com a minha torcida aí, sou fã e qualquer colaboração mais que eu possa dar, Revista Oeste, Umbrella Mídia. Sucesso em tudo, viu? E vamos ficar em contato. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, por esse momento tão rico que nós tivemos de conversa. E conte comigo sempre que quiser. Obrigada, foi mesmo muito rico. Quer deixar o arroba da rede social para o pessoal seguir? Sim, é @Renata Krupp, o CRUPPI, para acharem. A gente põe aqui Né? na tela também? Legal. E já tivemos algumas situações de pessoas que estão em dúvida como procurar ajuda, que embora nós falamos de procurar uma delegacia, do boletim de ocorrência eletrônico, a pessoa ainda se sente insegura. Não há problema algum, pode chamar ali no direct, que também a gente responde, tira todas as dúvidas. Tem o Homem Sem Consciente também, né? @Homem Sem Consciente também. Vou seguir esse também. Ele é bem bacana, nós tiramos bastante dúvidas. Nós estamos fazendo agora, engajando mais colocando mais conteúdo na página.
Uma sempre- ferramenta também, então, a rede social, né, de ajuda, Isso. importante saber. Os telefones a gente passou, tem sinal de mão, aquele sinal de mão vale, como Vale. aqui no Brasil? Como que Vale. é? É um X na mão? Tem o X, Tem um X e na tem mão? a mãozinha. Assim. Isso. Então, a, Você faz discretamente para alguém que, se Deus quiser, sabe o que significa. Isso. Só que tem situações que, levando em consideração a nossa realidade brasileira, que ela não vai conseguir nem fazer o X, nem fazer o movimento. Mas faça alguma expressão para alguém que ela Como a entenda. pizza com cebola. A pizza com Isso. E cebola. tem aplicativo também, não é? Desenvolveram na época da pandemia um aplicativo que você não precisa ligar e falar, oi, socorro, você... Sim, tem o SOS Mulher, tem o SP Mulher, que está sendo aprimorado, que ela pode fazer o cadastro. O SOS Mulher e o SP Mulher, eles são aplicativos que o SOS Mulher, ela precisa cadastrar a medida protetiva. O SP Mulher, ela se cadastra como um aplicativo normal e se ela tiver medida protetiva, ela já entra em automático. Ah, tá. Então, é muito importante que ela tenha isso Muito. em mãos. Uhum. E tem alguns outros que ele é como um aplicativo normal de informações, mas que ela também tem um campo ali que ela pode fazer a denúncia. É um caminho bem importante também, né? Que pode ajudar demais, né? Sim, Discretinho ali, porque sim. nessas horas, às vezes não se pode fazer muito barulho, né? Exato, Gisele exato. Alvarenga, você é uma simpatia, nossa motociclista. Obrigada. Queria também ter conseguido te perguntar muito mais, me interesso demais sobre assuntos de psicologia. Acho que todo mundo, né? Ainda Sim, mais, né? sim. Nessas questões que envolvem tanto o quesito emocional. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter vindo aqui agradeço. junto com a doutora. Você auxilia ela, né? Sim, Diariamente. sim, Vocês estão sempre em conjunto. A Gisele não é só a diretora executiva do programa O Mente Inconsciente também, como é minha assessora pessoal. Então, a gente está sempre juntas. ótimo. O Sim. conteúdo que a Gisele nos traz na questão de psicologia, de organizacional, é algo brilhante. Precioso, né? Muito precioso. Então, assim, ela é Bem um presente de acompanhadas. Deus aqui para minha vida. Olha que lindo. Essa parceria é muito enriquecedora. Sim. Que Aí pro bacana. próximo a gente pode falar um pouquinho dessa parte de psicologia, depressão, Vamos. ansiedade que causa na Vamos. mulher, síndrome do pânico. Sim. Tem muita coisa pra gente poder conversar. Vamos, quero me aprofundar nisso de verdade. Já Sim. vamos marcar, viu? Logo, Sim. logo, porque a gente pode entrar nessa bastantão. Tá? E a gente combina, então. A gente vai ficar em Sim, contato, né? com certeza. Conte com Vamos, mais uma com fã também. certeza. Vocês, mulheres Eu poderosas, que alegria, que orgulho conhecê-las, viu? Muito obrigada, né? Deixa o arroba também, que eu quero que o pessoal Deixa. veja você lá. Acompanhe. É arroba Gisele Alvarenga 1. Isso, tem um umzinho no final. Pra quem curte a mulherada, que gosta, que quer também andar de moto, chama no direct lá que eu dou algumas dicas pra vocês, tá bom? Se prepara, põe capacete. Exato, Vamos pôr o pé na segurança estrada. sempre. Sim, E responsabilidade. para saberem do Total. livro também, né? Que você vai deixar à tem o- disposição pode falar. para Isso, venda. tem o e-book também, dos primeiros passos até a pilotagem. Então, tem muitas dicas de equipamento de segurança, de como você vai estar ali na moto, como que você deve fazer. É baixinha, eu não consigo colocar o pé, tem técnicas. Dicas tem práticas. Tem as dicas práticas ali. E vai ser Se acontecer sei lá o quê, passou numa Exato. poça, que tem gente que cai passando em poça de óleo, o que você faz? totalmente. Né? Isso, tem que ficar sempre atento, olhar 360 e tudo que está acontecendo. Então, tem bastante coisa. Mesmo, E agora, da parte da psicologia, se vocês, pessoal, estiverem precisando de qualquer coisa da psicologia, a gente fala hoje do suicídio, né? Sim. Então, entra lá, arroba Gisele Alvarenga 1, que a gente dá, Você ajuda dá a esse encaminhar, suporte. Sim, ajuda que é a um problema encaminhar. seríssimo, né? Claro. Totalmente. E que pode ser evitado muitas vezes, né? Pode. E às vezes que a pessoa precisa também é ser ouvida e Exato. conseguir dar um sinal para alguém, A fala é encontrar a uma... cura. A fala é a cura. Quando A a pessoa fala, né? fala, Uhum. ela coloca aquilo pra fora e tem uma pessoa, um profissional que pode escutar. Gente, não é amigo, que às vezes amigo ainda te é dá um- um conselho ainda dá um sem conselho, querer, sem te querer, tira né? do eixo. É verdade. Mas um profissional... Sim, porque tem técnicas, né, que a gente coloca e a pessoa consegue ali ter seu autoconhecimento, se conhecer e falar, exatamente, eu não sou essa pessoa aqui, eu sou essa pessoa. E aí quando ela entende isso, tudo melhora. Nossa, é uma salvação, vida nova, né? Vida Que nova, alegria. e é uma vida nova mesmo. E é mesmo, né? Sim.
Muito legal. Então, até a próxima, que seja em breve. Sucesso em tudo, viu? Parabéns mais uma Obrigada, vez. Adriana. Nossa admiração. E Sim. obrigada a você pela companhia em mais essa conversa. Eu sempre vou te esperar por aqui. Siga o Instagram, o @papo.com.ela. Tem acesso a fotos e vídeos de bastidores e a cortes dos melhores momentos dos programas. E claro, por favor, inscreva-se nos canais, né? Umbrella Media e Revista Oeste no YouTube, que armazenam todos os nossos papos. A gente se encontra na próxima edição. Até lá, fique firme, fique bem.